Olá, amigos, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, o nosso encontro marcado aqui, sempre com uma entrevista inédita para vocês e escolhida por vocês. Isso mesmo, você que está nos seguindo nas nossas redes sociais e também enviando o seu e-mail, sugerindo as pautas, os temas a serem discutidos aqui no Cá Entre Nós. O tema a ser abordado hoje será óleos essenciais, produção de plantas aromáticas e extração de óleos essenciais. Você não pode perder, o nosso bate-papo está sensacional. Solta a vinheta. O nosso entrevistado de hoje é engenheiro químico formado pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, na turma de 2011. Ele também é empresário e sócio fundador da empresa LEG Óleos Essenciais e Compostos. Nosso muito obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui no Cá Entre Nós, meu querido amigo Lucas Pila Gerbi. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Nelson. Lucas, como nós dissemos agora na sua apresentação, você é engenheiro químico formado pela UFSCar e também empresário na área de óleos essenciais. O que te deu o start para a criação da LEG? Então, na verdade, até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, eu nem sabia o que eram os óleos essenciais, né? Da onde surgiu essa ideia e como tudo começou. O meu avô ele tem um pomar de laranja e lá no nosso sítio, e a laranja ela tem várias pragas, e uma delas é uma doença chamada greening, que é causada por um psilídeo, um besorrinho, e é uma doença que não tem cura e não tem prevenção. E aí uma vez, num bate-papo do que fazer e pensando numa solução, no que poderia ser feito, a gente falou, nossa, mas será que a citronela espanta? E aí a gente falou, mas citronela e tal. Aí fui atrás, fui ler, fui tentar aprender um pouco, saber o que era a citronela. E aí eu descobri que a repelência da citronela era devido ao óleo essencial contido nas folhas dela. Aí eu fui descobrir o que eram os óleos essenciais e a partir daí fui me aprofundar um pouquinho mais. Fui conhecer uma destilaria, fiquei interessado também um pouco no eucalipto. E aí resolvi plantar um pouco de citronela, um pouco de eucalipto, um pouco de alecrim e um pouco de lavanda para testar, para conhecer um pouco mais. Montei uma destilaria inicial para fazer os testes e a partir daí comecei a gostar e as coisas desandaram. E a partir daí a gente começou e estamos até hoje. Legal, Lucas. Me diga o seguinte, quais são as etapas para a criação de uma empresa no ramo dos óleos essenciais? Então, Nelson, quando a gente vai começar a trabalhar com óleo essencial, quando a gente vai criar uma empresa, a primeira dúvida é o que eu vou plantar, que óleos essenciais eu vou produzir. Porque tem uma quantidade muito grande de plantas aromáticas que produzem os óleos essenciais. Então, o que eu vou plantar, em que cultura eu vou investir, que óleo essencial que eu vou trabalhar. Então essa é uma dúvida que a gente fica na cabeça. Então primeiro a gente tem que saber que tipo de planta que vai bem na nossa região, de acordo com o nosso clima. O mercado está saturado já desse plantio, tem excesso de óleo desse no mercado ou não, ou é um óleo ainda novo e o mercado ainda desconhece. Então essas análises a gente tem que levar em consideração quando a gente vai começar, né? Então a gente começa do plantio, com que planta que eu vou trabalhar. E aí eu tenho desde as mudas, aonde eu vou encontrar essas mudas, eu vou plantar, eu vou produzir, de que matriz, qual vai ser o matrizeiro dessas mudas, vai ser por semente, vai ser por estaca. Essa é uma planta que já é conhecida por ter bastante óleo essencial contido nela, ou ela é de alguma outra genética. Então, sabendo que eu vou plantar, eu preciso ver da onde que eu vou tirar o meu material genético, que vão ser minhas mudas. E aí, depois disso, a gente tem que vir todo com a parte do plantio, preparo de terra, para depois ter o manejo. Depois aí tem toda a parte de colheita, minha colheita vai ser manual ou vai ser mecanizada. Depois a gente vai para a parte da indústria, né? Qual vai ser o tipo de dorna que eu vou utilizar,
qual o tamanho que vai ser, meu tipo de extrator. Então, todas essas questões a gente tem que levar em consideração quando a gente vai começar a trabalhar com os óleos essenciais. Então, assim, é até um pouco complexo, mas tudo depende do projeto, do tamanho que a pessoa vai querer, é, o tamanho do plantio, vai querer trabalhar com varejo, com atacado, grandes volumes. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de iniciar um projeto para extração de óleo essencial. Ô Lucas, a LEG, ela atua desde o cultivo das plantas à venda dos óleos essenciais. Tô certo? Então eu gostaria de saber se você pode nos explicar todas essas etapas, desde o cultivo, a extração do óleo e a colocação do produto no mercado. Sim, nós somos responsáveis por toda a cadeia, por toda a cadeia produtiva. Desde o plantio das mudas, né, onde a gente tem um viveiro próprio, onde a gente forma nossas mudas. De lá, as mudas vão para a terra, então a gente tem que preparar o solo para receber essas mudas. Aí a gente faz todo o manejo da lavoura até ela chegar na fase, no ponto certo para ser colhida, né? Aí a gente faz a colheita, a nossa colheita ela é toda mecanizada. Aí a partir do momento que a gente faz a colheita, ela vai para a fábrica, onde a gente passa o vapor pelas plantas que foram colhidas. Esse vapor ele vai esquentar a folha e vai quebrar as moléculas da folha, que são os tricomas, onde estão contidos os óleos essenciais, e aí esse óleo vai evaporar com o calor, né? Aí depois eu vou resfriar, eu vou condensar esse óleo com o vapor, né? E aí esse condensado vai cair num separador, e nesse separador o óleo que é mais leve vai ficar em cima, e a água que é mais pesada fica embaixo. Essa água, depois que ela condensa, ela é chamada de hidrolato, porque ela é um subproduto da destilação dos óleos essenciais, contém um percentual muito baixo de óleo essencial dissolvido, mas mantém algumas das propriedades e também possui outras moléculas que são solúveis em água, que estão contidas nesse hidrolato. Então ele também é utilizado para aromaterapia, até como se fosse quase um fitoterápico dos óleos essenciais, como muita gente diz. Hoje os hidrolatos estão sendo bastante utilizados em cosméticas e na aromaterapia em geral. Então é isso, a gente chegou no final do processo, né? A gente tira o óleo por diferença de densidade, o óleo por cima e o hidrolato por baixo. Depois isso vai ficar estocado até o invase final e a venda dos produtos, né? A gente trabalha com o varejo, em frascos aí de 10 ml, até como vocês estão vendo aqui alguns deles, até volumes maiores, em bombonas de 25 quilos, ou até mais, né? Então, a gente faz toda essa parte da cadeia, então com isso eu consigo atestar a qualidade do produto desde o início, desde as mudas que foram formadas de uma matriz conhecida, fazendo toda a etapa de produção de uma maneira orgânica, onde a gente não utiliza adubos químicos e nem herbicidas ou defensivos químicos. Então a gente faz todo o manejo de uma maneira mais cuidadosa possível, né? Na adubação a gente utiliza a compostagem, que a gente utiliza toda a sobra do bagaço, do material que foi destilado. Isso aí a gente vai fazer um processo de compostagem, onde a gente vai fazer toda a deterioração da matéria orgânica e depois levar isso daí para a terra de novo para adubar. Então a gente fecha o ciclo, todo o ciclo da cadeia produtiva, né, onde a gente tira as folhas, extrai o óleo essencial, faz a compostagem, volta de novo para a terra. Então com isso eu consigo garantir que a gente faz todo esse manejo com todo cuidado, com todo esse carinho, para levar o produto com a melhor qualidade possível para a casa de cada pessoa. Especificamente dentro das etapas que você acabou de nos mostrar, como que é feito o controle de qualidade do seu produto? Chegando no final do processo, quando a gente vai tirar o óleo essencial do separador, né, porque o óleo essencial, quando ele é condensado, pinga o hidrolato e o óleo essencial. E aí, por diferença de densidade, a gente tira o óleo por cima. E quando a gente tira esse óleo no final, a nossa primeira avaliação da qualidade do óleo é visual, né? Ele está numa coloração padrão,
ele está mais escuro ou mais claro por algum motivo, tem particulado, não tem, está límpido, está turvo. Então essa é a primeira avaliação. Depois disso a gente estoca ele em tanques de inox e a gente deixa ele decantar para qualquer pequeno particulado, qualquer sujeira que pode ter vindo junto no processo, ela vai decantar e vai deixar ele um líquido límpido. Depois disso, a gente vai fazer as análises do óleo, né? A gente vai fazer análise de densidade, a gente vai fazer análise cromatográfica, que a análise cromatográfica ela vai me dizer quais componentes estão contidos no meu óleo e em que percentual. Então eu vou saber, por exemplo, se eu vou ter 36% de linalol em algum óleo ou 42% de cineol em outro. Então eu vou saber dentro desse meu óleo essencial quais moléculas estão contidas para eu poder saber como eu vou usar, se eu vou usar na aromaterapia para ajudar no tratamento de alguma enfermidade ou alguma outra coisa. Então eu tenho que saber qualificar as moléculas que estão dentro do meu óleo essencial. Então é importante que ele fique estocado em tanques de inox, em um ambiente longe da luz do sol e com temperatura controlada, para que ele se mantenha com a maior qualidade possível pelo maior tempo possível. Lucas, nós sabemos que grande parte dos óleos essenciais utilizados no setor produtivo no Brasil, eles são importados. Uma série de razões: preço, qualidade, regularidade e fornecimento. Existe no Brasil uma cadeia produtiva capaz de atender às demandas do mercado brasileiro? Eu acho essa pergunta bastante interessante, Nelson, porque assim, eu tenho visto uma mudança no comportamento do consumo de óleos essenciais no Brasil. Realmente, a maioria dos óleos essenciais sempre veio de fora, sempre foi importado. E porque o uso da aromaterapia no Brasil ele é relativamente novo quando a gente compara com a Europa e com outros países da Ásia, como a China, né? Eles têm uma tradição de utilizar plantas aromáticas na medicina para tratamento de várias doenças e enfermidades que vêm desde lá de trás, diferentemente da gente. E acredito que até por isso nunca tivemos muitos produtores aqui no Brasil. E devido a essa falta de produtores, o pessoal aqui sempre acabou comprando de fora. Mas eu tenho visto que tem mudado um pouco. Existem produtores aqui no Brasil começando a fazer um trabalho bem legal, plantando aí plantas que são nativas aqui do Brasil, outras que são nativas de outros países, mas que se adaptam bem aqui ao nosso clima, ao nosso solo. Então eu tenho visto uma mudança. Hoje já temos vários produtores, porém ainda o que a gente planta aqui no Brasil ainda não é suficiente para atender a demanda. Então ainda tem uma demanda por óleo essencial vindo de fora, né? Sendo importado por nós. Existem espécies que a gente não consegue produzir aqui devido ao nosso clima, e mesmo que a gente produza, ela tem uma qualidade diferente, um aroma diferente e propriedades diferentes de quando aquela planta é cultivada no seu país de origem, no seu clima natural. Então, assim, eu tenho visto uma mudança, um crescimento legal aqui de produção nossa aqui no Brasil, mas ainda não é suficiente para atender toda a demanda de fora. Um exemplo clássico é a lavanda, né? A lavanda francesa, que aqui no nosso clima ela não se desenvolve, ela não consegue florir tão bem quanto lá, e mesmo quando consegue se produzir ela aqui, ela tem propriedades diferentes um pouco. Quando você faz análise, a cromatografia, você encontra um percentual de moléculas diferente de quando o óleo essencial é extraído de uma lavanda plantada lá na região nativa dela, seja na França, na Bulgária, que seja. Mas temos um potencial sim para aumentar ainda o nosso plantio e o nosso fornecimento para o mercado. Temos potencial também de exportar óleo essencial para outros países, principalmente de plantas nativas aqui do Brasil, que a gente tem aqui plantas com óleos essenciais poderosíssimos e que ainda são pouco explorados, mas que têm um potencial muito grande para ser trabalhado daqui para frente. Ainda se falando de mercado brasileiro, Lucas, qual ou quais os gargalos que existem para a produção dos óleos essenciais no Brasil?
Olha, dentre os maiores gargalos, eu acredito que a gente pode listar fornecimento de mudas. Primeiramente, você precisa das mudas para começar algum plantio para extrair óleo essencial. Por exemplo, plantas como a citronela, o capim-limão, que a gente não consegue fazer muda por sementes, precisa ser feito por divisão de toceira. Então, você precisa formar as mudas e são poucas pessoas que fazem isso. Existem outras plantas também, seja o alecrim, a lavanda, mas você encontra, são poucos fornecedores de muda. Então, se você for formar uma área grande para plantio, você já vai ter uma dificuldade aí, né, no fornecimento de mudas. Também a cultura nossa, né, aqui no Brasil, de plantar soja, milho, cana, entre outras, né, a gente ainda foca muito nessas culturas e poucos agricultores conhecem as plantas aromáticas e o potencial delas, né. Um outro problema que a gente encontra é porque, por exemplo, se a gente for fazer uma cooperativa de produtores, a gente precisa de um maquinário, né, montar uma destilaria, o que acaba saindo caro. Então, muitas vezes, um produtor pequeno, ele não se empolga, ele não se anima em fazer um plantio para extração de óleo essencial, pelo fato de montar uma destilaria ser algo caro. Então, isso acaba atrapalhando um pouco também. Então, eu acho que são esses os maiores gargalos, né? Se a gente tivesse mais incentivos, né, seja de governos e financiamentos, talvez isso pudesse ser facilitado para que mais pessoas começassem a plantar plantas aromáticas e a começar a extrair óleo essencial também. Os óleos essenciais são utilizados em diferentes setores da indústria: farmacêutica, alimentos, bebida, perfumes. Qual desses segmentos a LEG atua? Olha, Nelson, nós atendemos principalmente o setor da aromaterapia, né, cosméticos, empresas cosméticas, empresas de produto de limpeza, produtos para agricultura, né, porque os óleos essenciais eles têm um potencial gigantesco para ser utilizado como biodefensivos. Então aí eu acho que é onde a gente tem uma oportunidade muito grande para crescer, para desenvolver e trazer melhorias incalculáveis aí para o nosso meio ambiente. Também para empresas farmacêuticas e também para limpeza de gado leiteiro, para asepsia de curral, a gente utiliza os óleos essenciais para auxiliar nessa asepsia, já que não se pode utilizar produtos químicos, né, quando se trabalha com gado leiteiro. Então, essas são os principais usos, os nossos principais clientes hoje. Cá entre nós, Lucas, qual óleo essencial que é o carro-chefe dentre os que você produz na LEG? Olha, Nelson, cá entre nós, o nosso principal produto hoje, o nosso carro-chefe é o óleo essencial de citronela. Embora a gente tenha 12 espécies de plantas aromáticas que a gente trabalha, e cada um tem um potencial onde a gente enxerga, né, um potencial de crescimento muito grande com suas propriedades e usos. A gente tem um carinho especial por todas as plantas com as quais a gente trabalha, mas o óleo de citronela hoje, o óleo essencial de citronela é o nosso principal produto, né? Hoje é o nosso carro-chefe responsável aí por 90% da nossa produção. Lucas, nosso muito obrigado pela entrevista. E agora o espaço é todinho seu para que você possa deixar os seus contatos da sua empresa para interagir aí com os nossos seguidores que certamente vão entrar em contato contigo. Nelson, muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade de participar aqui com você, do Cá Entre Nós, né? De ter essa oportunidade de poder bater um papo legal e de contar um pouquinho do nosso trabalho para o pessoal, de todo que está em casa assistindo. Então, eu agradeço muito. Gostaria de dizer para todos que é muito gratificante poder trabalhar com os óleos essenciais e levar todos os benefícios que eles oferecem para a casa das pessoas, para a vida das pessoas. Então, isso é muito bacana. Me coloco aqui à disposição para qualquer dúvida que as pessoas possam ter e tal, e sempre disposto quando quiser bater um papo
e poder contar um pouco mais e falar sobre o nosso trabalho. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Conversei com o Lucas Pila Gerbi. A semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista inédita e escolhida por você. Você que nos segue nas redes sociais e que também manda o seu e-mail sugerindo as pautas a serem discutidas aqui no nosso Cá Entre Nós. Lembrando que você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita, dá um like, interaja com os nossos entrevistados, fazendo comentários nas nossas entrevistas, compartilhando. Isso é muito importante para a saúde do canal, tá bom? Nosso muito obrigado a todos que ficaram conosco até agora. Até a semana que vem, se Deus quiser, com outra entrevista inédita aqui no Cá Entre Nós. Solta a vinheta!